Fala aí galera, eu sou o T e estão prontos para o dia prometido? E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para comentar mais uma vez com vocês sobre questões da banlist, né? Então estamos chegando no range, porque a Konami disse que não iria sair até mais ou menos ali o final de agosto essa banlist, e todo mundo podia ficar despreocupado para poder jogar a bateria de Continentais e de YCS Sacramento que rolou nesse último fim de semana. Então, todo mundo ficando tranquilo com isso, chegou o período. Então, passado esses torneios aí, sem nenhum anúncio de lista, daqui a pouco vai ter o torneio do Mundial pra poder rolar, e aí depois disso todo mundo fica desapegado do formato. Porém, a banlist tá marcada pra sair por agora. E o que vai acontecer? Todo mundo tá fazendo vídeo sobre isso, né? Inclusive, eu já tenho um vídeo no canal que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima. E você sabe que eu sou maluco da cabeça, chapéuzinho de alumínio na cabeça, e eu levantei aquela teoria com vocês sobre a questão de unificação do jogo e tal, e aquilo traz alguns desdobramentos de como vai acontecer as banlists. Para esse momento, eu creio que vai ser diferente, que como eu mostrei nesse vídeo aqui em cima, essa banlist não vale pro Mundial, então a banlist que o OCG pode fazer por lá vai sair primeiro aqui. Eu já comentei tudo isso com vocês, eu não vou me repetir por aqui. Porém, algo mudou, e por isso esse vídeo aqui tá saindo, tá? O que pode acontecer nessa banlist que vai sair nessa semana? Daqui a pouco essa banlist vai sair, com certeza. Mas o que vai de fato acontecer, ou o que pode acontecer? Eu tô aqui pra debater um pouquinho com vocês, porque uma das questões que eu quero debater com vocês também é a tal da síndrome da banlist de reset. Eu acho que a única pessoa que eu vejo realmente falando isso é o Rafael Reich, mas ele deve ter os motivos dele de falar que todo mundo espera uma banlist de reset igual aquela que rolou em 2019, mas isso não vai acontecer. Eu não sei de onde que ele tira isso, mas enfim. Mas pode ter mais pessoas que pensam assim, que toda banlist tem que vir pra dar reset. E isso não acontece, isso raramente acontece. Mas vai acontecer. Já já. Vamos entender um pouquinho sobre isso, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, o que aconteceu de diferente é que a Konami soltou essa notinha aqui, fazendo glu glu, traquinagens. Então, o YCS que teve, o YCS Sacramento que rolou nesse último fim de semana, não bateu 1000 jogadores. O YCS que rolou nos Estados Unidos, né? Não bateu 1000 jogadores, tá? Tiveram 915 duelistas. E aí eles fizeram esse postzinho aqui, falando que a próxima banlist tá chegando e que é pra aproveitar ali a questão do uso do Fiend Smith se juntando com decks poderosos, mas que de repente pode ser a última dança pra você ver isso rolando com Snake Eyes e Yubel. Eles citaram nominalmente o Yubel, né? E aí nos últimos palpites de banlist, pelo menos no último que eu te indiquei aqui em cima, eu nem bati tanto no Yubel, né? Mas isso aqui me leva a pensar que coisas vão acontecer com o Yubel também. Afinal de contas, não, a Konami não estaria dizendo isso. Se você não sabe mais ou menos o que rolou, eu não vou fazer vídeo de reposte desse torneio, tá? Mas aqui na página da PRJ Cards, né, a gente consegue ver que esse aqui é o Cut 32, que teve desse YCS, que de novo teve 915 jogadores. E nada muito longe do esperado, né? 53% de Snake Eye, 25% de Yubel, Tenpai e outros decks ali. E como eu disse pra vocês, aquele torneio do continental europeu são diversas coisas diferentes, mas uma das coisas é a localidade de como o Yu-Gi-Oh! É jogado lá no continente europeu, e isso não iria se repetir, não seria uma regra, o Snake Eye não ia cair nem de longe. Se você acha isso, você é idiota. E o Yubel é o deck que tá subindo no calcanhar, não é o Tenpai, não é o Ritual Beast, não é porra nenhuma. São esses decks aqui que são topo do competitivo. Olha só a fatia do metagame que eles engoliram. Se sobe pro top 16, 57% Snake Eye, 9% Yubel, e o resto são esses deckzinhos aqui. E aí o Jess Cotton foi o grande campeão desse torneio, inclusive, né? Mas como vocês podem ver, mano, tá uma disparidade grande entre esses decks para os demais. Não que isso por si só seja motivo de vir uma banlist e tal, mas enfim, a Konami citou o Yubel e o Yubel tá no bolo pra poder acontecer alguma coisa com ele sim. Eu quero voltar um pouco com relação à questão de a parada, porque isso vai impactar no que esperar dessa banlist, tá? A parada do reset, certo? Porque uma coisa que a gente tem que se ligar quando pensa em uma banlist principalmente uma banlist de reset, é o que pode acontecer. A banlist que fica na nossa cabeça é a de 2019. Se você não jogava na época, meu caro amigo, eu te mostro o que aconteceu nessa banlist. Aqui a gente tem um post da época, né, da Carlunch Story, eu acho, onde tivemos essa banlist aqui. Essa banlist aconteceu em janeiro de 2020. Eu acho que eu tenho um vídeo no canal já falando dessa banlist, que se eu tiver eu vou deixar linkado aqui em cima, mas recapitulando, a gente veio de um meta onde tinha no ano 2019 inteiro, não tinha perspectiva de lançamentos futuros para poder desbancar esses decks tomaram listas no ano anterior, e mesmo assim eles continuavam no topo em relação aos demais, e os decks novos que a Konami foi lançando eram muito ruins, então meio que não tinha perspectiva de você tirar esses decks da frente. No OCG, os decks não morreram, esses decks que estavam no meta naquela época, que era o quê? Era
o Sky Striker, era o Salamangreat, principalmente, com o Orcush, principalmente esses dois, né? E aí você tinha o Thunder Dragon com Danger e tal, e alguns decks derivados, né? Que podia usar o Orcush ou podia usar, enfim, umas paradas tipo um Luna Light da vida, né? Então, a gente viu da esteira desse formato que durou quase que um ano, né? O Orcush dá pra dizer que propriamente um deck depois de Dark New Storm, né? Que foi lançado em maio do ano de 2019, mas de lá, desde então, o Orcush foi muito dominante, com Mermaid tendo sido banida, a Mermaid foi banida e mesmo assim, esses decks eram melhores do que os demais. No OCG, o Sky Strike dominou por um período de tempo, mas o Sky Strike tomou hits igual o Snake Eye tomou, tanto no Master Duel quanto no OCG. Como? Eles colocaram o Engage A2, eles colocaram o Multi-Roll A2, o Widow Anchor foi mexido ali e tal, e o Sky Strike continuava sendo o melhor deck. Aqui, tivemos hits parecidos, o Multi-Roll foi A1, o Kagari eventualmente foi A1, o Widow Anchor, se eu não me engano, passou aí A1, mas o Engage continuava A3, e eles não mexiam. E aí quando viu uma banlist, não, mas o Sky Strike Engage é muito caro, não vai mexer. Aí essa banlist, ela veio arrombando a porra toda e ninguém esperava com esse reboot por causa disso. Um dos motivos é o teto, não o teto tava alto, né, mas esses decks estavam comendo lugares que dificilmente seria desbancado por outros decks caso não tivessem hits severos neles, tá? Esse é um ponto. Então a Konami foi e lançou hits severos, porque no ano anterior eles já iam dando hits em consistência, cara. O Debug do Sala foi A1, o Gazelle foi A1, o Circle foi A1 também. Olha esse nível. No Sky Strike, como eu falei pra vocês, a Engage não foi mexida, mas o Widow Anchor foi mexido, Multi-Roll foi mexido, o Drone já tinha sido mexido muito antes, o Kagari foi mexido. Então, no Orcush, a Mermaid tinha sido banida. Já tinha sido banida a Mermaid, tá ligado? Então, olha as coisas que rolaram e mesmo assim os decks se mantiveram no topo. É diferente do que a gente vê hoje no Snake Eye, é diferente, que não teve hits, mas eu tô te dando um contexto. E essa banlist de reset, de reboot, ela teve 11 banimentos. Orcush, Arp Horror, Thunder Dragon Colossus, de decks do meta, né? Salamangreat, Mirage Stallion e Engage. Isso considerando todos os hits do ano anterior. Então eles vieram e deram um hit de banimento, boom, certeiro em todos deles. O Sky ainda passou a resistir, sendo um roguezão. O Orcush ainda dava pra jogar se você quisesse. O Sala também até foi meta naquele YCS 225 que a gente ia ter no Brasil. O Sala ainda era uma boa opção, mas eles escaparam esses decks. O Thunder é que morreu de fato, coitado. Mas uma banlist de reboot, ela não pode, pra ser um reboot, ela não pode mexer só no topo do meta. Não pode. Porque se isso acontecer, tem um monte de deck embaixo que vão subir. Tá ligado? Então o reboot passa não só por mexer em quem tá no topo. E olha que quem tava no topo eram 4 decks diferentes. Eles baniram junto disso a IB, que dava uma ferramenta genérica pra você jogar de Dragon e Guard Dragon em outros decks, tá? Tempest Magia por da FTK, deu uma inflada aqui, mas beleza. O Azathoth, que era uma puta carta anti-hand trap cebosa. Qualquer deck que fizesse XC de 4 podia não tomar Nibiru, por exemplo, que era muito horrível. O Electromite, que era porra de um deck pêndulo fortíssimo, vindo em seguida. E o Brilliant Fusion, que habilitava um monte de combo genérico em coisas genéricas no Thunder Dragon, por exemplo. Então, uma banlist de reset, ela não pode mexer só nas coisas do topo do meta. Ela tem que mexer em todo mundo que tá embaixo também. Porque se mexer só no topo, quem tá embaixo vai engolir o formato na hora e vai continuar difícil de fazer novos lançamentos. E se você mexe só no topo, mano, basicamente quem tá embaixo sobe e a Konami não precisa dar power creep no que foi banido, ela dá power creep no que já existia, ou seja, substitui o deck do topo, que no caso nosso é o Snake Eye, por outro Snake Eye, entendeu? Então, uma banlist de reboot no momento atual teria que mexer não só no Snake, não só no Yubel, mas uma cacetada de coisas em volta também. Um reboot passa por isso. Não é só banir o Snake Eye porque você não quer mais ver Snake Eye sendo ativado na tua frente. É uma série de questões complexas que tem que se levar em consideração. De cartas limitadas, tem um monte aqui também que foram limitadas, né? Como vocês podem ver aí, é muito hit. E antes disso, o reboot que teve, a nossa banlist de reboot que teve, eu vou chamar o meu amigo Paulo PRRJ pra poder mostrar pra vocês essa tela aqui, ó. Porque eu não consigo encontrar imagens melhores, né? Mas esse aqui é o vídeo do Paulo, que o título é Explicando a Revolução da Banlist. Essa é a banlist de reboot, antes da banlist de reboot 2020. Que é a banlist de reboot 2013. Esse vídeo do Paulo, ele foi lançado há 10 anos, em 13 de setembro de 2013, tá? Então, essa tela que vocês estão vendo aqui são lista de cartas banidas, tá? O contexto, Dragon Ruler Tier 0. Dragon Ruler Tier 0, antes dele, e o Spellbook foi lançado junto, tá ligado? Então o Spellbook foi lançado junto. A coleção dessa aqui, a Lord of the Galaxy Tachyon, tinha sido lançada em maio. Então a banlist de setembro já pegou coisas de maio, porque o Spellbook tinha sido lançado ali também, por exemplo, com o Judgment, que deixou o Spellbook como sendo deck meta. E aí, o deck que era só anti-meta contra o Dragon Ruler era o Evil Swarm. Evil Swarm, eu acho o nome do deck, né? Mas antes disso, tinha Dino Rabbit, antes disso, tinha Mermaid, antes disso, tinha Insecto, tinha Wind Up e tal. Então, a banlist de reboot aqui, nesse caso, ela é um pouco diferente, porque ela baniu muitas coisas, como vocês podem ver, tudo isso são hits, baniu o Hero, porque sempre tinha um deckzinho de Hero ali e tal, então ela queria te desmotivar, parar de usar essa merda e comprar coisas novas, então eles baniram, olha só, aqui em cima tem 10, né, 10
11, 12, 13, 14, 15. 15 cartas banidas. Na lista que eu te mostrei de 2020 foram 11. Aqui foram 15. 15 cartas banidas. E aí, no outro vídeo, o Paulo fala também das coisas que tiveram limitações, semi-limitações e tal, que eu não sei exatamente quais são, mas tiveram esses hits aqui. E por aqui, você já tem mais questão de decks, né? O Rescue Rabbit foi limitado, porque era o Dino Rabbit, por exemplo. O Mermeio teve Dragões e Diva mexido. O Firefish, que era outro deck também bom que tinha. Colocaram o Spirit A1, por exemplo. Raiô, Traps, enfim. Então um reboot passa por isso. Mas por que eu tô te mostrando o reboot? Porque não adianta a gente pensar que toda banlist vai vir desse jeito aqui, tá? Mas elas existiram. Mas quando elas existiram? Eu não vou tentar pegar o contexto específico em que as banlists foram lançadas, né? Tipo assim, um acontecimento específico. Vamos ser mais prático. Vamos pegar datas. Então, a data que essa banlist rolou foi em setembro de 2013, tá? 13. Então, 13 para 20, que é a última banlist que a gente teve, nós passamos por 2014, 15, 16, 17, 18, o ano 2019, que foi o meta gota d'água, e aí veio a banlist no começo de 2020. Dá pra dizer que foram 6 anos. 6 anos até sair de fato uma banlist, né, de reboot. Então, desde a banlist de reboot 2013, tivemos 6 anos para poder lançar uma nova banlist de reboot, que foi a banlist de 2020, que é essa aqui que eu mostrei pra vocês. E nessa banlist de 2020, que foi a última, de lá pra cá tem quanto tempo? 21, 22, 23, 24. E a gente vai chegar no 5º ano ainda. Então, a banlist de reboot, tendo em vista esse tempo, parece não tá ainda agora, nesse momento, nessa banlist que a gente vai receber. Pode ser que seja um pouco mais pra frente. Eu posso ser muito coxinha com relação a essa questão? 21, 22, 23, 24, isso foram 4 anos só, e a gente vai entrar agora no 25, que vai ser o 5º ano, né, no comecinho do ano. Eu posso ser muito ao pé da letra com essas datas que eu venho falar aqui pra vocês, que eu tento ter um mínimo embasamento do que eu tô falando, né, pra não ser só um feeling. Pode ser. Pode não ser tão ao pé da letra? Também. Porque o aceleramento do jogo talvez faça que você puxe um pouquinho esse tempo do reboot. Então, o que é complexo nessa nova banlist? O Snake Eye, né? O Snake Eye é bem complexo de mexer. E aí é que a gente vai entrar, de fato, no tema das cartas mexidas nessa banlist. Bom, meus amigos, então aqui eu vou ter que colocar de novo o DB aqui pra funcionar, e aí eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre. Porque o que é complexo nessa banlist de fato, tendo em vista essa questão de reboot, como que vai acontecer, é o Snake. O Snake é o principal problema do que vai acontecer aqui. Por quê? Porque ele é o deck que vem dominando tudo, né? Com o Fiendsmith e tal, é claro. Mas o que a gente vai fazer com ele? Porque daqui a pouco vai dropar na coleção nova o Azamina. E o Azamina precisa dos 5 spoils pra jogar e tal. E a gente sabe que na Mega Team vai ter reprint do Seeker, da Witch também. O Azamina precisa dos 5 spoils, precisa do Original, mas precisa do Original por quê? Porque ele conecta em Snake Eye. Então, como vocês podem ver, ainda tem apelo comercial em volta do Snake Eye. Essa aqui é a grande pica grossa e veiuda. Então, uma banlist de reboot, ela vai acontecer, mas eu não acho que vai ser agora, tá? Então, se você espera uma banlist de reboot que vai rebootar tudo, mas entenda que um reboot passa por mexer não só no Snake Eye, no Fiendsmith, porque ele é usado em todo o deck, e disso você não gosta. Não, um reboot passa por você pegar, lista quais são os decks competentes do jogo. Listou? Beleza, vamos hitar 10 deles, tá ligado? Você vai hitar uma cacetada de deck diferente, porque tem que mexer em quem tá em cima e nos rogues. Mano, os rogues têm um poder altíssimo, tá? Se você pega um deck, além do meta do Snake, pega ali um Tier 2 da vida, por exemplo, Tier 3, mano, os decks têm poderes muito altos. Então, quando você mexer nesse deck do topo, você vai continuar tendo talvez até um meta pior, porque não vai ter ninguém muito melhor do que os outros, mas todo mundo muito forte ao mesmo tempo, e torna um meta muito ruim. Talvez você ache divertido ver lá no top 32 ter 16, 18, 20 decks diferentes. Não é, tá ligado? É o bicho da Konami? Talvez seja. Mas tendo em vista essa questão de reboot, se acontecer, vai ter que ser um reboot com muitos hits diferentes e hits com cheiro de sangue. Hits com morte acontecendo, tá? E essas mortes vão acontecer agora? Eu não sei. A Konami listou nominalmente naquele post dela ali o Snake Eye e também o Yubel, né? Eu vou te chamar pra dar uma olhada aqui comigo também, nessa tela aqui, bum, que eu tinha pego esse vídeo aqui, ó. Eu fiz esse vídeo, que é o último vídeo de banlist que eu fiz comentando sobre, né? E aí eu coloquei esses palpites, que até eu coloquei a Bia aqui embaixo por causa do Fiendsmith, foi até uma coisa bem idiota, a Bia tinha que estar ali em cima em questão de banimento, mas fora isso, é mais ou menos uma banlist que eu imagino, tá? É mais ou menos essa banlist com a Bia lá em cima. Mas, vamos aqui voltar a alguns pontos que eu quero comentar com vocês. Com relação ao Yubel, e aqui eu vim pra tela errada, né? Bum, bum. Com relação ao Snake e o Yubel, vamos tentar entender aqui, né? Porque, de novo, precisa mexer
em coisas do topo e nas coisas de baixo, se você quiser ter um reboot. O que eu acho que não é o que vai acontecer agora, tá? Não acho que vai ser um reboot que vai rolar agora. Porém, ao mesmo tempo, nós não podemos ir para um rumo de banlist que a Konami adotou nos outros formatos. No formato OCG e TCG com o Snake no topo do jogo, que é mexer em cartas de consistência. Esse navio zarpou, não dá mais agora. Esse navio era na última banlist, que baniram o Barone. Tinha que ter banido o Barone e também feito o hit de consistência, para poder ter um mínimo de coerência ali no jogo, né? Esse momento agora fica um pouco zoado, porque se você for imaginar um hit, sim, claro, se a Konami levar o jogo a sério, né? Esse hit não dá mais pra ser mexido em carta de consistência, tá ligado? O Seeker, que eu tinha dito pra vocês que é uma boa bola ser levantado pra ser mexido e ser limitado junto com o Snake Eye Ash, eu vou até colocar aqui pra gente ficar na mesma página, o Seeker e o Snake Eye Ash, porque é iguala com o TCG. Pode acontecer? Pode. Eu coloquei aqui no meu palpite? Sim. Mas só isso não basta. Mas o Azamina tá chegando. E a Konami vai querer que o Azamina chegue. E eu acho que o reboot não vem antes desse Azamina ficar no jogo. Nem antes do Full Wars. Acho que o reboot vai passar pra depois disso, tá? E vai ter um reboot. Que aí eu vou colocar que vai ser no ano que vem. Pra completar os 5 anos, não sei quando, mas é onde eu acho que vai acontecer. Beleza? Então, a banlist que a gente imagina pra cá, ela é menor do que um reboot. Que não é uma banlist de 10 cartas banidas. Não é uma lista que vai ter 10 cartas banidas, beleza? E nem 10 cartas limitadas, provavelmente. Vai ser menor. Então, como que você vai ser o mais certeiro possível? Porque aí o objetivo da lista é acalmar a comunidade, enquanto você não mata as coisas que a Konami, que é quem faz a lista, não vai ver a morte desses decks, porque ainda tem produto futuro pra vender, pra ajudar eles, tá ligado? O que eles vão fazer? Eu acho que vai continuar sendo hit em consistência, tá ligado? Eu não sei se eles vão acabar... Por exemplo, o Original aqui, ó, ignora. Não vai ser uma coisa que vai ser mexida. Então, tchau, Original não vai ser mexido. Eu sei que é o que todo mundo quer que seja banido. E é uma das formas de matar o Snake, mas não só o Original. Tem que mexer em outras coisas também, tá? Não é só o Original. Mas o Original é muito bom porque ele conecta o Snake, por exemplo, através do Azamina, principalmente. Com essa carta aqui, né? Tudo bem que a Witch chega e tal, enfim. Mas vocês entenderam, né? Então... é difícil pensar, tá? É difícil. Eu vou continuar com os bagos aqui de que a carta que vai ser mexida é esse herói nacional aqui, tá? O Flamberg Dragon. O Flamberg continua sendo aqui o meu palpite. Eu já vi gente querendo o Pop banido, porque banir o Pop, você acaba voltando o Snake Eye pra antes do lançamento de Phantom Nightmare. Que é quando o deck realmente passou a ser meta. Quando não tinha sido lançado o Pop e a Princesinha do Amor, que é quem veio em Phantom Nightmare, o meta era até decente, né? Depois que lançou o Fire King. Antes do Fire King era muito ruim, mas depois que lançou o Fire King e ele já tinha um nível de poder melhor e tal, deu uma melhorada no jogo. O Haskell ainda tava jogando, o Unchained tinha muitos decks, mas ainda dava pra jogar decentemente, porque ninguém estourava realmente a tua cara. Não existia princesa e tal, então pode ser uma boa. De repente pode, vai. De repente pode. E faz mais sentido do que banir a carta cara do Seeker e tal. É um pouco complicado, tá? E banir o Flamberg tira aquela questão de poder de resiliência que o deck tem e você continua jogando só com os bichinhos pequenos. O que vai acontecer, cara? Bom, nessa parada de que o hit não vai ser reboot, não vai ser pra matar, talvez o que role mesmo seja o banimento. Eu não sei, cara, tá bem difícil, tá? Mas aí, que sabe, banimento do Flamberg e limitação do Snake Ash, tá ligado? Vai ser uma parada mais ou menos assim. O Snake Ash limitado e o Flamberg acabando sendo banido, tá? E o Seeker vai ser mexido? Eu não sei se o argumento do Seeker vir na Mega Team se é suficiente pro Seeker não ser mexido, igualaria perfeitamente com o OCG e TCG, e a gente tem que lembrar que o OCG vai ter uma banlist daqui a pouco, né, no mês que vem. No meio final do mês que vem vai ter uma banlist OCG. Eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer, cara. Mas lá eles já deram os hits em consistência, e dando os hits em consistência, o Snake Eye continua engolindo o formato. Até porque, principalmente com o Azamina, consegue jogar benzão pra cima dos dois Maxis, tá ligado? Ainda é a melhor opção junto com o Tenpai, jogando pra cima dos dois Maxis que existem por lá. Então, vai igualar ou não vai? O Seeker vai ser mexido porque tem reprint aqui e é uma carta cara, ou não? Não tenho certeza, tá? Mas o ponto é, alguma coisa no Snake vai rolar e não vai ser hit de consistência. Vai começar a ter cheiro de morte aqui dentro do Snake. E talvez a Konami mexa fora nisso, talvez a Princesinha do Amor. O que vocês acham? A Princesinha do Amor é uma coisa a ser mexida? Eu tenho minhas dúvidas, cara, eu tenho minhas dúvidas. Então, assim, é uma incógnita muito grande, tá? Com o Snake, muito grande. A Konami citou lá e, de novo, se for pra dar hit em consistência, vai ser extremamente
extremamente zoado. Extremamente zoado. A Princesinha do Amor ajuda a banir, se eles não quiserem. Se eles quiserem fazer o system de consistência, vai Snake Ash e Seeker, tudo a 1. Botam lá, Snake Ash a 1 e Seeker a 1, vai, coloca os dois aqui, ó, os dois a 1. Aí eles vão lá e mexem na Promethean Princess, né? Coloca a Princesinha do Amor e ela vai de ralo, sendo banida, por exemplo. Poderia ser também, poderia ser. O Flamberg existiria, mexeria em si de consciência. Mas assim, continuaria o melhor deck, você ia trocar engrenagem. O Azamina faz você chegar também no Snake Eye, então ele continua sendo muito melhor, mesmo sem a princesa. Então é um hit difícil, cara. Eu acho que talvez a melhor opção seja realmente o banimento desse desgraçado aqui. Mas enfim, a gente passa um pouquinho e aí a gente entra no outro deck que eles citaram nominalmente, que é o Yubel. Eu coloquei lá no meu último vídeo que o hit que eu imaginava era no Gates, apesar de eu ter citado o Beckoning Beast. Eu continuo achando que o hit no Gates é melhor do que no Beckoning Beast. Eu não imagino que vai ser um banimento, mas quem sabe uma limitação. A limitação do Gates é melhor que no Beckoning Beast, por quê? Porque no mundo onde o teu deck é buildado com Hand Traps, é muito melhor eu poder interagir pra cima do Yubel em um Beckoning Beast do que na Spell. A Spell aqui, né, eu posso dar Ash Blossom nela e na ativação eu não posso dar Ogre, por exemplo. Então, se o cara começa de Spell e ele usa Tree Off de Spell e One Off de Beckoning Beast, é pior pra interagir, eu acho. Pior pra interagir. Porque aí, se o cara dá Spell, busca o Beckoning Beast, tem o Normal Summon Beckoning Beast, e por acaso ele tomou Veiley, você não vai ganhar o Normal Summon extra, mas você pode juntar dois bichos mesmo assim, né? Linkando fora, descartando e invocando do cemitério. Tipo, é um poder muito maior. Então, é bem melhor de que o oponente tenha cartas mais vulneráveis pra poder interagir. E é bem mais vulnerável o Beckoning Beast do que a Spell. Por isso, a Spell, pra mim, é a favorita do Yubel pra tomar hit. Mas ela não será a única. Qual é a outra carta que é favorita pra tomar hit do Yubel? O Sansara. Eu não acho que mexendo aqui no Beckoning Beast o Sansara vai acabar tomando alguma coisa. Mas, cara, eu não sei porquê, mas eu tô com um feeling aqui de que como a Konami colocou citando o Yubel, é foda, né? Porque aí a gente vai entrar numa parada do que é bom e do que a Konami vai fazer. Porque essa carta aqui, ó, ela é uma carta ótima de ser limitada. O Phantom Yubel é muito bom de ser limitado. É uma carta que poucos decks têm, tá? Como assim? É uma carta que nega efeito de monstro, destruindo uma carta tua que triga um efeito. Bom, beleza. E ela se tributa, sai do campo, tem 0 de ataque e tal. Ela é bem fácil de se fazer, ela é roubada no jeito que ela é feita, embaralhando os materiais do cemitério de volta pro deck. Você reutiliza o recurso. Mas o que é injusto no Phantom Yubel é você fazer um Phantom na ida pra combar e um Phantom na volta pra deixar interagindo. Na volta não, né? Na ida de jogada. Pra construir play, você pode fazer um Phantom e deixar ele do lado e tentar ir jogando e depois você linka. E depois no final você faz outro Phantom e deixa do lado. Tá ligado? Se você precisar usar o efeito dele de um Nibiru da vida, deixa ele lá. Fez a jogada, deu o cara ter o Nibiru, Phantom Yubel negou. Beleza. E aí depois no final eu junto e faço outro. Ou ela pode ser extended. Então o fato dela ser extended em interação é muito roubado. Ela é claramente uma carta que deveria estar 1 nas decklists, tá? Pela Konami, é claro, né? Mas ela acabou de ser lançada no TCG. Ela acabou de ser lançada lá no Battle of Legends. Faz sentido de se mexer nela? Seria aquela questão do Super Heavy, mas o Yubel não é um deck barato. E essa carta não é barata se eu não me engano, tá? Eu não parei pra ver o preço dela, posso estar comendo bola aqui. Mas assim, ela é de longe o hit que eu mais gosto, mas talvez no reboot aconteça o hit nela. Por agora, não tenho certeza. Mas, mano, precisava tanto. Entende que é tanta coisa que precisa ser mexido, e eu nem desci pra camada inferior, depois do topo, tomar a lista para as camadas inferiores para você pensar em listas futuras. Mas de novo, para essa lista eu acho que não é o que vai acontecer. E se não acontecer algo assim, o que vai rolar? Aí a gente vai para a engrenagem de Unchained, porque a engrenagem de Unchained, ela te dá muitas camadas diferentes de coisa pra se fazer, né, cara? Seja a Yama ou seja o Charvara. Coitado deles, o Unchained não faz nada, mas quem mandou ter um deck que usa as tuas cartas? Então um dos dois vai rodar. Você junta dois humanos quaisquer e faz uma Yama, a Yama pega o Charvara vai conectar a Trap, você tem Rage, então alguma das duas coisas vai rodar. Quem é essencial pro Unchained não morrer como um deck? A Yama. Aí eu acho que quem vai acabar sendo banido é o Charvara, tá? Então pra somar nisso, e de novo, eu não tinha esse pensamento antes, tá? Mas porque a Konami colocou nominalmente o Yubel lá, eu acho que aí vai acontecer alguma coisa mais severa com eles. Então o primeiro hit é o Gates, o segundo hit é o banimento do Charvara. Ou do Yama, mas eu acho que o Charvara é mais fácil de ser mexido, porque ele já foi mexido antes. Com o Unchained no meta, ele já foi mexido, inclusive
sei lá, acho que não precisava, né? O Unchained é um deck maneiro de ter no meta. Mas essa engrenagemzinha pequena de Charvara, Trap, Yama, ser usado em qualquer deck, prejudicou um pouco ele. É muito genérico, não é? É muito genérico, né, Konami? Não pode existir. Então, eles vão acabar pagando o pato aqui. Cara, se fosse hits aqui de limitação, de banimento do Charvara, por exemplo, e limitação do Back on Beast não, né? Do Gates aqui, junto com a Phantom, já ia dar uma maneirada pra gente. Porque o outro hit que vai acontecer com esses dois decks é... E aí a gente vai ter que trocar aqui o hit pra ban, porque é a Beatrice, né? Eu coloquei lá naquele outro vídeo que eu disse que a Beatrice não ia ser mexida, por causa do... Não, ignora tudo aquilo. Beatrice é carta marcada, é banida. Já saiu no deck de Ubel nesse último ICS que teve aí, um cara que fez top 4, que fez... bolou um FTKzinho lá que você consegue fazer com esse maluco aqui, ó, com o Arcfind, com essa trap, e tem uma outra trap que dá o dano, mas obviamente passa por dentro do rollback, e o rollback passa por dentro da Bia. O banimento da Bia não prejudica o deck de Ubel existir, tá? Porque tem a fusão do Aero Eater, que, pelo amor de Deus, não sei porque que existe aquela carta exclusiva TCG no formato do Fiendsmith. Não faz sentido a Konami lançar aquilo, assim como a Necrokeep, mas eles lançaram. Então, talvez aí a Beatrice vá de ralo, os decks não vão conseguir ter acesso àquelas coisas, tipo, não dá pra dar Foolish no Snake Eye pra você reviver com a princesa, não vai dar pra dar Foolish em Trap pra você fazer alguma coisa, a Beatrice é injusta. Tem um vídeo inteiro no canal dedicado a falar da Beatrice, então, a Beatrice também vai tomar, e o Yubel não toma com a Beatrice, tá ligado? Então não adianta eu falar de hit no Yubel colocando a Beatrice no meio. Dá pra dar hit em Snake Eye, colocando a Yubel no meio. Sim. A Moon é uma carta que eu sei que a galera tá no veneno aí pra ela ser banida por causa do... Super Heavy Samurai, que foi banido quando tinha acabado de ter sido lançado. Se acontecer no Fiendsmith, o que é que tem aí, né? Você continua deixando o Fiendsmith como sendo uma engrenagem de Caesar, não mais de Bia, se a gente considerar a Bia aqui. O banimento da Moon ia deixar o jogo muito melhor, cara. Muito bom mesmo. Eu acho que ela não precisava ter sido lançada agora, inclusive, né? Eu achei que ela não seria lançada agora junto com o Fiendsmith, mas eles lançaram como comunzeira. E aí, pelo fato do Super Heavy ter sido um deck barato que foi lançado e tomado lista cedo, a galera fica enchendo o saco aqui da Moon ser banida também nesse sentido. Seria ótimo, e o reboot passa por ela estar fora do jogo. Mas, de novo, como eu disse, eu não acho que agora é a banish de reboot. Vai ser banida? Seria bom. Vai? Não sei. Então, é muito difícil fazer essa banish e fazer qualquer palpite. Por que você tá fazendo esse vídeo então, T? Vamos pro último passo aqui que eu acho que vai acontecer coisas agora, inclusive vai rolar no TCG, com o Tenpai Dragon, né? Que é o deck seguinte o Snake e o Yubel. Vai ter 2 hits no Tenpai, e disso poucas dúvidas restam na minha cabeça. No OCG já aconteceu na Summoning, e por causa dos 2 Maxis, o Tenpai já é o deck com mais utilização dentro dos tops, né? Tem não só o novo Maxi, a Dominus Impulse, são coisas que melhoram o Tenpai. E o fato de ter só um Summon, por exemplo, deixa eles afetados e tal, então, vá lá, né? Mas certamente eles não querem que o Tenpai seja a coisa que fique no topo do jogo lá, então vai acontecer outra coisa no Tenpai também. E essa outra coisa pode ser mais consistência aqui do Kaimen, né? Então, eu acho que aqui no TCG vai acontecer 2 hits no Tenpai. E vai ser esses 2 aqui. O Kaimen, que é a Spell Quick, e ao mesmo tempo o Summoning, porque lá no OCG já rolou no Summoning e vai rolar no Kaimen. Isso aqui, não tem dúvidas. Os outros hits eu não sei se vale tanto a pena a gente comentar sobre, porque já é bola cantada, né? Que é o banimento de quem? Da Apollo, o banimento da Apollousa aqui... De quem que discute isso? E o Skill Drain pelo menos indo a 1, hein? Eu não sei se eles vão deixar o Skill Drain mais no jogo, mas pelo menos indo a 1. Por que ele voltou a 3 eu não sei. Agora, recapitulando, quais são os palpites aqui pra essa balista que não é o reboot? É pré-reboot, porque o reboot vai ser talvez a próxima lista. Não sei se em janeiro, por exemplo, seria bom, final desse ano, não sei. Mas a próxima lista que eu acho é que vai dar um reboot, tá ligado? E aí já em 2025 eu acho que já deu tempo do Azamina entrar, usufruir do Snake, sem ele ter morrido por enquanto. Então, eu não sei se o banimento do Flamberg atrapalha esses planos, mas eu vou colocar o Flamberg como palpite de banimento aqui pra nós, tá? Então, o Flamberg banido, a Apollousa banida, a Beatrice banida, temos 3 hits. Eu não vou colocar o Calamity aqui que é pra não inchar a banlist, né? Então temos 3 hits aqui até agora. E o Gimme Puppet Nightmare, 4 hits de banimento, tá? Que é o que eu tô colocando aqui na minha equação. De limitação, aí nós temos muitos, né? De limitação tem bastante. O Snake Eye Ash, pelo menos, né? Snake Eye Ash aqui, limitado. A Kaimen junto com o Summoning, limitação. A Spell de Gates, a Gates aqui, né? Eu esqueci de botar o Charvara como banido também, né? O Charvara também vai de ban. Então, continuando aqui, o Gates limitado e vai ficar meio que por aí.
crossout limitado também, né? Vai ficar meio por aí. Esse vídeo ficou um pouco confuso, porque eu só queria falar da questão da síndrome do reset e o que isso pode significar. Se a gente for pensar em reset, vai ter que ter muito mais hits do que esse para outros decks. Não pode ser só no Snake e no Yubel, não pode. Então, para dar um reset, tem que dar um tempo maior pro Fiendsmith ficar no jogo, tá ligado? E aí sim, o reboot passa por dentro do Fiendsmith também. Por isso que não é um momento propício pro reboot vir agora. E se vier, eu acho que é um time ruim da Konami, né? Mas, enfim, quem sou eu? O vídeo que eu indico pra vocês, que eu falo mais a fundo sobre as questões de banlist, é o que eu indiquei lá no começo do vídeo, que vocês podem acompanhar. Aqui é mais um complemento, digamos assim, porque essa notícia da Konami, quem sabe, abre um pouco mais os horizontes da gente. E o reboot vai vir, mas ele não vai ser agora, beleza? E é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais. E